Isaías capítulo 7, versículo 14. Que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Ele chamará Emanuel. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel. João 1, do 14 ao 18. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus, que é o tema dessa noite, o tema também da ceia, né? Que a ceia é o memorial que nos ajuda a manter firme na nossa mente o que o amor de Deus realmente significa. Mas antes de falar do amor propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus, que ela é sempre incompreendida. Né? Nós vivemos num mundo tão difícil, tão duro, e às vezes passamos a nossa vida na religiosidade, na religião, que também é tão endurecida, tão desprovida de compaixão, tão desprovida de empatia, de humanidade, que a gente acaba não compreendendo o que a graça de Deus realmente significa para nós. Principalmente pelo fato de que a religião quase sempre traz para a gente uma ideia de que a vida, a fé e a salvação são meritórios. Ou seja, quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica, quanto mais você abdica de fazer algo ou de pensar algo, ou quanto mais você abre mão de ser quem você é, você tem mais condições de se aproximar de Deus. Muitas vezes é esse ensinamento que a gente recebe. Várias vezes a gente ouve nas igrejas as pessoas falando: você tem que se esvaziar, você tem que se esvaziar. Mas a pergunta que não quer calar é: se eu for me esvaziar, eu vou me esvaziar de quê? Se eu já não tenho nada, como nós acabamos de cantar, para oferecer. Então, nesse sentido, a graça de Deus ela é muito incompreendida. E ela é incompreendida por qual razão? Ela é incompreendida porque o pecado, né, a queda, a ruptura com o Criador, bloqueou a nossa mente. Nós não conseguimos nos relacionar bem com o amor de Deus. Geralmente ficamos polarizados. Quase sempre o que acontece na nossa relação com o amor de Deus é uma polarização. Ou a gente não consegue receber, aceitar com tranquilidade esse amor por causa da culpa, nos sentimos tão culpados, tão falhos, tão errados, tão desgraçados, tão miseráveis, tão indignos, que não conseguimos aceitar a hipótese de que Deus nos ama porque quer. Então tem esse lado polarizado. E tem o outro lado. A gente é tão narcisista, tão vaidoso, tão arrogante, tão soberbo, tão cheios de si, que banalizamos esse amor e achamos que, na verdade, Deus tem a obrigação de nos amar, porque, afinal de contas, nós somos pessoas espetaculares. Então, o pecado gera em nós uma incompreensão tão grande, e quando eu falo de pecado, não estou falando da prática pecaminosa moral, mas estou falando do estado de ruptura. A ruptura, a separação da criatura com o Criador, ela é tão violenta, ela é tão agressiva, que ela nos impede de nos relacionar, nos impede de ter uma relação clara, direta, objetiva com o amor de Deus. Ou nós nos sentimos tão culpados que temos a certeza de que não pode ser recebido, nem desfrutado, porque a gente não é indigno, ou nós nos sentimos tão espetaculares que, na verdade, Deus tem que nos amar, porque, afinal de contas, não há ninguém melhor do que nós. Então, na verdade, a graça de Deus, ela trata da espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, eu estou falando de quê? Estou falando dessa relação transcendente. Ainda que a fé cristã seja vivida
né, de forma cotidiana, na relação com o outro, no dia a dia, nas palavras, no comportamento, no aspecto moral, e é verdade que ela é desfrutada e vivida assim, mas de forma mais objetiva, a fé cristã é transcendente, ela é existencial, ela passa por dentro de nós. O que Deus fez por nós na cruz, como nós cantamos aqui, vamos repetir isso daqui a pouco na ceia, o que Deus fez por nós na cruz, nós cremos, lemos, recebemos, mas não experimentamos nada aqui. Ainda estamos todos aqui no mesmo lugar. Ninguém foi para a vida eterna, para o céu. Estamos todos aqui. Então, esta fé, que pode ser vivida no cotidiano, ela é, em primeiro lugar, existencial. Ela passa por dentro de nós, por dentro da nossa mente, por dentro dos nossos sentimentos, porque nós não chegamos em lugar nenhum. E, na verdade, é fé mesmo, porque ninguém voltou da morte para nos contar como é lá. É tudo fé, fé no que a Bíblia diz, no que Deus está prometendo. Então é muito existencial. É muito interno, é muito subjetivo, é muito pessoal. E por ser muito pessoal, e por causa do efeito da queda, nós temos dificuldade de nos relacionar com este amor. Então é muito comum você ouvir frases como eu vi esta semana, que são frases comuns, não tem nada demais de falar essa frase, é uma frase comum, mas eu preciso me acertar com Deus. É comum essa frase, já falei várias vezes aqui, em várias reuniões, né? Não é a primeira vez que eu ouço. Não, por que você está sumido, fulano? Eu vou voltar. É porque antes eu tenho que me acertar com Deus. Olha, irmãos, o que nós cantamos hoje, o que nós estamos lendo agora, e vamos falar sobre isso depois, é muito simples. Você pode ter problema com todo mundo, com o mundo inteiro e com você mesmo. A única pessoa com quem você não tem problema nenhum é Deus. Porque Ele voluntariamente se aproximou. Essa é a falácia da religião. Ela faz com que a gente acredite ou que somos tão desgraçados que não merecemos, ou que somos tão soberbos que Deus, na verdade, nos serve. Mas nem uma coisa nem outra. Esse é o desequilíbrio do coração do homem rompido com Deus. Agora, de fato, o que a Bíblia está nos mostrando com muita clareza é que nós não temos problema nenhum com Deus. Podemos ter problema com tudo. Com Deus é que nós não temos. Porque Ele nos amou quando ainda nós éramos pecadores, Ele nos amou quando ainda estávamos distantes dEle, Ele nos amou quando nós éramos inimigos, como nós cantamos aqui, Ele nos transportou das trevas para a luz, sem que nós manifestássemos qualquer vontade. Ele fez isso porque quis, porque é soberano e principalmente porque Ele tem poder para fazer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que é o que acontece com a história de Mefibosete, né, que nós já falamos sobre ela aqui, lá no livro de Samuel, quando Davi manda chamar os descendentes de Saul. Tem descendente? Tem alguém que eu possa ajudar? Aí vem Mefibosete lá mancando, porque ele tinha um problema no seu corpo por causa da queda. Eu queria tanto saber dessa história. Então você pode acessar lá o canal, tem uma playlist que nós fizemos aqui só sobre a vida e a jornada de Davi. Tem um culto aqui inteiro onde nós falamos sobre Mefibosete. Mefibosete falou para Davi: eu não sou digno, eu não posso, eu sou inimigo, eu venho de uma família que é tua inimiga. Por que você vai me botar na mesa? E Davi: porque eu posso, eu sou o rei. Eu posso fazer o que eu quiser. E ainda bem que nesse sentido, Davi foi a favor de Mefibosete. Ainda bem que para nós, Deus veio em nosso favor. Amém, irmãos? Essa é a concepção fundamental da graça. E por causa, muitas vezes, como eu falei, da nossa experiência pessoal, nós nos achamos indignos de receber esse amor. Da mesma forma, por causa da nossa experiência pessoal, nós muitas vezes banalizamos esse amor como se Deus fosse obrigado a nos amar. Esse é o primeiro ponto. A graça de Deus, ela abre a porta para que o amor de Deus seja derramado em nós, como está escrito no livro de Romanos. Agora o amor de Deus foi derramado. Não é? Foi compartilhado de forma suave, não. Ele foi derramado. Por que isso é possível? É possível porque o perdão de Deus foi nos ofertado na cruz. Ou seja, tudo o que nos impedia, ou tudo o que era uma barreira entre nós e o Criador, como nós cantamos aqui hoje, foi arrancado. Não porque nós quiséssemos, ou porque nós podemos, mas porque Deus assim decidiu. Isso tem que entrar na nossa cabeça, irmãos. E isso não vai entrar na nossa cabeça com facilidade. Isso vai entrar na nossa cabeça por repetição.
de tanto ler a Escritura, de tanto conversarmos sobre isso, de tanto repetirmos a palavra de Deus, como diz o texto, é um martelo que quebra a rocha, entendeu? Tá, tá, todo dia. Martelando na nossa cabeça o quê? O que ela está martelando? Que não é por nossa causa, não é sobre nós, como nós também cantamos aqui. É sobre Deus. Deus decidiu no seu alto conselho, no seu conselho eterno, como dizem os textos, né? Onde estão os oráculos de Deus, seja lá o que for isso, ele decidiu pagar o preço que nos separava dele, de forma muito objetiva. A nossa espiritualidade, a nossa relação com o Criador, passa por esta compreensão, que Deus decidiu. Nós não estamos aqui porque somos melhores ou porque somos piores, nós estamos aqui porque Ele decidiu que deveríamos estar. Vocês me amam, como diz João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa experiência cristã, ela é fruto desta graça que abre para nós o caminho do amor. Então não é porque você pode ou porque você quer, mas é porque Deus assim decidiu. Daí toda reunião como essa, todas as vezes que a ceia é servida, todas as vezes que o pão é compartilhado e o cálice é tomado, só o nome de Cristo pode ser exaltado, porque não há em nós nenhum mérito, como diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de vocês para que ninguém aqui bata no peito e diga, eu consegui, Deus me aceitou, eu fiz por merecer, eu fiz por onde, eu sou o melhor, cheguei primeiro. Não vai acontecer. Para que ninguém se glorie diante do Senhor, Deus decidiu, por sua grandeza, nos amar apesar das nossas incongruências, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa idiosincrasia, apesar das nossas maluquices, Deus decidiu nos amar. E ama todos, os bonzinhos, os chatinhos, os malzinhos, os legalzinhos, os problemáticos, né, os surtados da cabeça, todo mundo, os que tomam remédios, que tomam menos remédios, que tomam muito remédio, tarja preta, tarja roxa, tarja vermelha, Deus ama todos, de forma liberal, de forma espontânea, de forma voluntária. E o reflexo do amor de Deus é isso, é que todos têm acesso à sua presença a partir da sua decisão. Qual é a nossa maior confusão? É transformar este amor eterno, expansivo, glorioso, voluntário, numa coisa humana. O amor humano não é assim, não é, irmãos? O amor humano ele é recíproco. Agora você ama, mas você não ama mais. Você ama a partir daquilo que você recebe. Você planta e colhe. Você vai nessas palestras aí, os caras vão falar, não, a relação tem que ser tratada como você está regando a plantinha, né? Você vai regando e aquilo vai dando fruto, né? E às vezes nós transformamos as nossas relações, a nossa relação com o Criador, como se fosse uma coisa humana. E o camarada vai lá pregar, como eu já falei várias vezes, no casamento de alguém, abre lá Coríntios 13, né? O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Esse amor não é humano, irmãos. Porque senão nós vamos surtar com essa proposta de um amor que suporta tudo, aguenta tudo, não arde os ciúmes, é paciente, é benigno, como diz a música do Prisma, né? O amor é paciente, é benigno. O amor não suspeita, o mal, pô, aquilo ali é tão sublime, o que a gente faz? Desiste. Porque não consegue. O nosso maior problema é esse, é comparar a relação com Deus como se fosse a relação com alguém. Até as músicas que nós cantamos, muitas delas transformam a nossa relação com Deus como se fosse uma relação com uma pessoa comum. Vou te abraçar, vou te amar, vou te beijar, estou apaixonado por você. Não é assim que funciona, porque se fosse assim, nós pereceríamos. Nós nunca ofereceríamos a Deus algo que fosse suficientemente satisfatório. Por isso Cristo nos substituiu, porque Ele foi o único capaz de satisfazer, de alcançar as metas altíssimas que Deus estabeleceu. Então Ele é a nossa saída, Ele é a nossa solução, Ele é a nossa propiciação, Ele abriu o caminho para que Deus nos amasse, mesmo que a gente não consiga corresponder a esse amor. Por isso que nós dizemos que o amor de Deus ele é incondicional.
incondicional. Não exige de nós condição. Enquanto nós não abrirmos o coração e a mente diariamente para que este conceito entre dentro de nós, ou nos sentiremos culpados e rejeitados, ou nos sentiremos superiores e privilegiados. Nem uma coisa, nem outra. Todos nós, cristãos, nascidos de novo, somos alvo de um amor que é voluntário, gracioso, incondicional e não depende de nós. Ainda bem que não depende de nós. Bendito seja o nome do Senhor. A religião traz sobre nós um fardo. Mesmo falando sobre isso domingo após domingo, aula após aula, curso após curso, a religião é muito poderosa. Ela é muito dura, né? Ela vem com toda a força e traz sobre nós um fardo muito grande. Ela diz para nós que há necessidade de fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. O tempo todo. O tempo todo ela diz que há necessidade de fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus, que é o caso da turma que se sente culpada. A turma que se sente culpada porque tem certeza que nunca consegue fazer algo que agrade ao Senhor de forma suficiente. Da mesma forma, a religião do outro lado muitas vezes diz o quê? Que há necessidade de Deus fazer algo para merecer o meu amor. Aí é o outro lado, é a galera que se sente tão narcisista, tão vaidosa, tão espetacular, tão pérola, né, tão joia, tão menina dos olhos de Deus, é que Deus é que tem que correr atrás, ele que lute pelo meu amor. Afinal de contas, há muitas divindades, há muitas possibilidades. De uma forma ou de outra, essa dificuldade de compreender o amor de Deus, a graça de Deus, é resultado do pecado, da queda. Por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para as Escrituras. Esse é um outro problema comum entre nós. Ouvimos muito o que nós pensamos sobre essas coisas. Tem muito blá 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 entre nós. Nós precisamos, de vez em quando, parar de nos ouvir e ouvir mais o que o texto bíblico está dizendo, porque só Deus pode falar dele mesmo. Só Deus pode responder por ele mesmo. Só Deus pode expressar sua própria vontade, o seu próprio desejo. E nós ficamos o tempo todo, né, apresentando as nossas impressões. Deve ser assim, deve ser assado. Deus jamais faria isso. Isso é uma frase que eu ouvia muito antigamente, quando eu era da igreja verdadeira, como eu digo, né? A gente, quando era criança, aprendia isso. Quando a gente era da Assembleia de Deus, a gente era da igreja verdadeira. Eu era da verdadeira. As outras eram falsas. E a gente ouvia muito essas coisas, né? Essas histórias, esses ensinamentos. E os irmãos pegavam os microfones e diziam, é isso, Deus pensa assim, Deus faz assado, Deus jamais diria uma coisa dessa, Deus jamais faria. Nós não podemos falar por Deus. Nós só podemos falar de Deus o que ele diz dele mesmo. E isso está na sua palavra. Por isso a palavra de Deus tem que ser lida. Tem que ser lida. Como nos ensina o salmista. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ele ministra para ele mesmo. Que conversa é essa? Que pensamento é esse? Não, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então ele precisa ministrar o seu próprio coração para ele não surtar. A mesma coisa tem que acontecer com a gente. Precisamos constantemente ministrar ao nosso próprio coração o que a Bíblia diz, para que a nossa mente não tenha dificuldade de entender, de se aproximar, de receber o amor de Deus, que é livre, gratuito, incondicional e dado para nós voluntariamente. Daí também vem aquele aspecto que eu sempre falo com os irmãos, da melancolia da ceia. A incompreensão do amor de Deus transforma o momento de ceia em um momento melancólico, de choro, de depressão, de tristeza, de amargura, de arrependimento. O cara pega a ceia e treme com aquele copinho na mão, porque ele chora, e chora, e chora. Irmãos, você pode chorar até começar a ceia, mas na hora que a ceia começar, nós abrimos o texto e lemos lá que Cristo nos salvou, esse é o momento da nossa alegria, do nosso regozijo, do nosso refrigério. Apesar de tudo, apesar de mim, apesar do que eu fiz, apesar do que eu sou e apesar do que eu ainda vou fazer, Cristo me salvou. Aleluia. Ele me salvou na cruz e me promete a vida eterna. Então, seja como for, todo choro se encerra agora e não começa. A melancolia, a tristeza, o choro,
a dor, né, o sofrimento, a mágoa, aquele desespero, todo mundo desesperado. E é isso que faz também com que em muitas comunidades a ceia esteja sempre cheia, a igreja lotada, os crentes saem dos bueiros, das cavernas, saem das montanhas, vêm do campo, buscando socorro, buscando perdão, buscando a redenção que já foi determinada por Deus na cruz do Calvário. Mas é porque eles não entendem o amor de Deus. Então precisam fazer por onde? Precisam chegar lá, confessar, abrir a boca, se arrepender, pedir perdão, pedir perdão. Quantas vezes é necessário pedir perdão por algo que nós já fizemos? 200? 500? 1000 vezes? A vida inteira? Isso é a incompreensão. Que é o que nós cantamos, né? É incompreensível o amor de Deus. É inimaginável, é intangível. Nós não conseguimos entender exatamente o que significa para nós. O que é a graça de Deus, irmãos? O que ela é, na prática, para nós? É a manifestação do amor incondicional de Deus. Deus nos ama porque ama, e não pelo que somos. É também uma decisão que Deus toma que não impõe ou exige qualquer condição para nos amar. Como diz o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, Deus amou, mesmo sem receber de volta esse amor. Deus nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amou quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amou quando nós éramos pecadores ainda. Não amou porque você agora se arruma bonitinho e canta na igreja. Amou quando nós éramos pecadores. Amou de tal maneira que deu o seu Filho. E provou a natureza desse amor na cruz do Calvário. Essa é a graça de Deus. É a manifestação do amor incondicional do Criador pela sua criatura. E vem de Deus para nós, não de nós para Deus. Vem de Deus para nós. Inclusive, num outro momento, num outro dia, numa outra ministração, podemos falar sobre como devolvemos para Deus esse amor que Ele coloca dentro de nós. Não é o nosso amor. É o próprio amor de Deus que vem e nós devolvemos. É a própria graça de Deus que vem e nós devolvemos. Como já nos ensinou Davi lá em Crônicas. Das tuas mãos recebemos, para as tuas mãos devolvemos. Tem nada que nós possamos oferecer ao Senhor. Ele mesmo nos dá, Ele nos enche e recebe de volta. Mas fica essa dica aí para um outro dia. Seja como for, seja como pecadores dominados pela culpa, ou como narcisistas, se dependesse de nós, permaneceríamos para sempre indignos. Então, precisamos nos livrar desses conceitos, que só nos confundem. Além disso, você precisa ter essa certeza. Jamais conseguiríamos responder à pureza, à santidade e à perfeição do amor divino. Se Deus exigisse de nós uma resposta à altura, estaríamos todos derrotados e todos destruídos. Tem até um vídeo que o Dr. Nicodemos publicou recentemente, acho que eu já citei aqui, onde ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, se a salvação depende de você, ele diz, se a vida eterna depende de você, então uma certeza você já tem. Você está perdido e condenado eternamente. É bem direto, assim, com aquela doçura e suavidade que lhe é peculiar. Por causa da humanidade de Cristo e por Ele ter assumido sobre si as nossas culpas e pecados, e por ter se oferecido como sacrifício de forma voluntária, é que Deus nos doou o seu amor. Olha que coisa interessante, né? O próprio Deus, que nos amou voluntariamente, também construiu o caminho, a forma, o jeito desse amor nos alcançar. Como diz o texto lá do profeta, Deus fará um caminho. E fez. O caminho é Jesus. Que ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Passem por mim. Entrem pelo caminho. Isso é muito interessante, né? Ele morreu por nós na cruz. Ele nos salvou.
Ele nos redimiu, Ele vai nos transformar, vai nos dar um corpo glorificado. Quando nós chegarmos na eternidade, Ele nos receberá na porta, nós vamos andando. Quando chegarmos lá no trono, Ele estará no trono. Quando olharmos para o outro lado, Ele estará do outro lado. Quando olharmos para a luz que nos ilumina, Ele será a luz. Quando olharmos para a árvore que nos alimenta, Ele será a árvore. Ele é o centro, como nós cantamos hoje. Por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Aprova ao Senhor que tudo convergisse para Ele, para que esse amor nos alcançasse de forma voluntária e gratuita. Não fizemos nada para merecer. Nada. Nada. E isso tem que ser motivo de louvor para nós. Quando nós participarmos da ceia, temos que nos lembrar disso. Ainda bem que não fizemos nada para merecer. Recebemos do Senhor de graça, de forma voluntária, de forma, né, de boa vontade. Como diz o texto quando Jesus nasce, né? Espalhem a notícia. Notícia de boas novas. Boa vontade de Deus para com os homens. Deus tem boa vontade. Se aproxima de nós de forma voluntária, com graça redentora. E isso é bem legal no aspecto que envolve a graça. É um outro ensinamento importante. A graça de Deus, ela não só é um caminho para o seu amor, mas ela é redentora. Significa o quê? Que ela nos compra. Além de nós já termos dificuldade com o Criador, porque rompemos com Ele, ainda temos uma dívida. E mesmo assim, Ele nos alcança e nos compra. Ele nos redime. Ele nos arranca de um estado de perdição, paga o preço necessário e nos coloca reconectados à sua própria presença. É o amor de Deus, nesse sentido, que nos redime das incompreensões do próprio amor. Incrível, não é? A gente não entende o amor e Deus nos ama. A gente não sabe amar e Deus nos ama ainda mais. E quanto mais Ele nos ama com a sua presença, esse amor vai nos curando, vai nos redimindo das incompreensões do amor. E quantas vezes nos sentimos indignos e Ele nos conforta. Quantas vezes nos sentimos derrotados e Ele nos sustenta. Quantas vezes nos sentimos arrogantes e Ele nos corrige. E vai nos acertando e vai nos ajustando no caminho segundo a sua boa vontade. Vamos ver um exemplo bíblico de como essa graça, como esse amor se manifesta. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 17, um depoimento aqui. Imagine que Paulo estivesse aqui participando do culto, né? Irmão Paulo, você quer dar um testemunho? Então ele vai dar um testemunho para nós agora. Ele vai dizer: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz tudo na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor, com a fé que o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer dele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, ao único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ficou a dica aí pro louvor, né? A dica bíblica. Exatamente como nós cantamos. Insondáveis juízos, inescrutáveis caminhos. É bem assim, né? Porque Paulo narra com muita tranquilidade quem ele é. Se há pecadores,
ele certamente, se não for o pior, está entre os top 10. Porque ele matava crentes com requinte de crueldade, odiava Deus e odiava os seus seguidores. Quando ele testemunha, ele está dizendo para a gente que não entende o que aconteceu, que não entende porque Deus o amou, apesar de ser um cara tão ruim como ele era. Mau, perverso, insolente, ele diz, blasfemo, e mesmo assim ele foi amado. No primeiro momento ele diz que não entende, no segundo momento ele diz o quê? Que entende, que Deus o usa como modelo, para que nós, pecadores indignos, ao olharmos para ele, tenhamos esperança. Se há esperança para Paulo, há esperança para nós. E isso não começa com ele. Começa na própria assinatura de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó não é flor que se cheire, meus irmãos. Jacó é um misto de perversidade humana, de egoísmo. Um cara mau, egoísta, arrasado, sempre pensando em levar vantagem sobre as outras pessoas. Foi mau esposo, péssimo pai, não foi um cara confiável, não. Todo mundo odiava ele, começar do seu próprio irmão, Esaú. Então ele não era digno, nem na sua própria família. Inclusive ele diz a Faraó, quando vai para o Egito, a convite de José, ele declara a Faraó, eu sei que os meus dias ruins, os meus dias de tristeza, foram bem mais do que os meus dias de alegria. Foi uma jornada amarga, uma vida de muita dor. Mesmo assim, apesar de ser quem ele é, desde que nasceu, porque já nasceu grudado no calcanhar do irmão, por isso recebe o nome de Jacó, porque é chamado de usurpador. Se fosse hoje seria safado, né? Mas biblicamente a gente chama de usurpador, que é mais bonito, é mais sofisticado. Mas ele, desde que nasce, já nasce com esse estigma, com essa marca de alguém que sempre pensa em passar à frente de outro e se dar bem, o que mostra também a essência da queda. Mesmo assim, apesar de ser quem ele é, Deus se apresenta com um cartão de visita e diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então, se há esperança para Paulo, se há esperança para Jacó, há esperança para nós. Amém, irmãos? Amém. Se a graça de Deus se manifesta para esses homens, também se manifestará para nós, que é isso que Paulo declara. Deus me fez de modelo. Hoje eu entendo. Eu entendo que Deus me fez de modelo para que outros pudessem também entender que não há limites para esse amor ousado. E é ousado mesmo, como nós cantamos aqui. Ainda que essa palavra não combine muito com o nosso vocabulário, né? Mas a gente vai se acostumando com ela. Mas vejam o que Deus fez para que esse amor nos alcançasse. No bebezinho lá na manjedoura, como estava na foto, né? O bebê que depende da mãe para ser amamentado é o Deus que criou os seios que o amamentam. Da mesma forma, embora Maria o segurasse nos braços, se ela soltasse ele caía, mesmo com toda essa fragilidade, ele é o Deus que sustenta todas as coisas com o seu poder. Amém. Embora tenha aprendido a andar e a falar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, ele é o Deus onipotente e onisciente, que tem todo o poder e sabe de todas as coisas. Embora tenha vivido como um homem em obediência voluntária à perfeita palavra de Deus, o Senhor, Ele é a própria palavra. Como nós lemos, o Verbo virou gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória, cheio de graça e cheio de verdade. Morreu como homem, é verdade, na cruz. Não nos substituiu no lugar, porque aquele lugar não era nosso, irmãos. A gente não chega nem perto daquele lugar. Como muitos às vezes afirmam, como outro dia eu vi uma música, aquela cruz era nossa. Aquela cruz não era nossa. Para nós só restava trevas e condenação. Aquela cruz é de Cristo, instrumento de morte que nos trouxe a vida. Como nós já cantamos aqui outras vezes. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Morreu como homem, mas o homem que morreu naquela cruz
é Deus. Porque se não fosse, essa reunião seria inútil. Mas como ele é Deus, a morte não tem poder sobre ele. Amém, irmãos? Amém. E como não tem poder sobre ele, melhor ainda, também não tem poder sobre nós. Amém. Esse Senhor, esse Deus, esse homem, se tornou homem por um propósito, para que fosse o primeiro, o primogênito de uma nova criação. E por causa dele, que entrou na presença de Deus como homem, nós também podemos entrar agora. Porque o véu se rasgou, o caminho se abriu, como diz lá no texto de Hebreus, capítulo 10. Podemos agora chegar com ousadia, como nós cantamos aqui, pelo novo e vivo caminho, em inteira certeza de fé, com os corações lavados pela palavra. Podemos entrar na sua presença, sem dúvida, sem crise, sem medo, sem dificuldade. Por quê, irmãos? Porque o caminho para Deus é o amor derramado pela sua graça em Cristo Jesus. Como nos ensina Tozer, se você nunca leu Tozer, está muito atrasado, deveria ler. O cara é sensacional. Tem um texto do Tozer que é espetacular, que é a cruz verdadeira e a cruz falsa. Muito legal. E o Tozer diz o seguinte, que a majestade terrível, gloriosa da divindade foi misericordiosamente envolvida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade. Então se cumpre o que nós lemos em Isaías. Emanuel. Deus conosco. Deus entre nós. O que antes era Jeová chamar, né, Deus ali, agora é Deus aqui. Deus lá, no alto, agora é Deus dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Deus presente. Se Jesus fosse somente Deus, não poderia ter sofrido a punição que nós mereceríamos, porque como Deus, ele não pode ser tocado pela morte, nem pela vida, nem pelas coisas. Está num outro lugar, num lugar inacessível. Poderia ter nos pulverizado com o seu pensamento. Se fosse somente homem, não poderia satisfazer a ira, porque não poderia morrer, que é o que o homem merece, desde que caiu. Então aquele que é Deus e homem sofreu e satisfez a exigência da lei como substituto do pecador. Então nós podemos dizer hoje, na hora da ceia, obrigado, Senhor, por este pão, que representa o seu corpo partido por nós, porque o Senhor me substituiu. Obrigado, Senhor, por este cálice, que representa o sangue derramado, porque o Senhor me substituiu. Então agora, quando eu estiver na eternidade, quando eu entrar pelas portas da cidade, seja lá o que for isso, e onde for, quando nós olharmos para ele, irmãos e irmãs, nós veremos nas suas mãos as marcas, certo? E mesmo que nós não tenhamos uma compreensão exata do que está acontecendo, que eu acho que a gente vai levar muito tempo para entender o que aconteceu, seja como for, ao olharmos para as marcas nas suas mãos, nós diremos, é por causa daquelas marcas que nós estamos aqui. É por causa daquelas marcas que nós chegamos a este lugar. Como diz a música do Paulo César Brito, não foi graça, irmãos. Superabundante graça. Foi por isso que eu cheguei aqui. É a bondade de Deus se aproximando de nós por insondáveis juízos, por inescrutáveis caminhos, porque por essa ninguém esperava. Todos se surpreenderam quando Deus encarnou. Todos esperavam que ele fizesse um movimento glorioso, épico, extraordinário, que movimentasse céus e terra para fazer algo espetacular, que nos raptasse, nos arrancasse como fez com Israel no Egito. Mas ninguém esperava que Deus se humilharia a esse ponto, de se deixar, como diz Tozer, envelopar pela nossa carne, pela nossa fragilidade, pela nossa humanidade. Mas fez isso por quê, irmãos? Porque ele ama. E esse amor incondicional nos tocou de forma verdadeira e existencial. Por isso, Jesus é capaz de salvar todos aqueles que nele confiam. Você entende? Como nos diz o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que
sendo ele em forma de Deus, mesmo assim não teve por usurpação, não quis exigir o que era seu por direito. Antes, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, como homem, foi obediente até a morte e morte de Cristo. E por isso, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos ler o Salmo 46? Adoro esse salmo. É bom demais. Minha Bíblia não está aparecendo não. Sua Bíblia? Até ficar melhor. Meu telefone está ligado. Você vai de usar celular, vai deixando a gente enferrujado, né? Depois não acha os textos, roubaram o texto aqui da Bíblia. É só dar clique, né? Enfim. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Certo? O que isso significa de forma muito prática? Né? Quando a Bíblia diz que Deus é refúgio, fortaleza, cidadela, está dizendo o quê? Que ele é o último lugar de escape, é o último esconderijo, é o bunker. Você já tentou, já lutou, já fez tudo, já atacou, já foi atacado, já batalhou todas as guerras, mas o inimigo continua avançando. Então eu tenho que me esconder em algum lugar e me proteger. É o bunker final. E o bunker final é Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Na verdade, agora é a minha fala. Aconteça o que acontecer, irmãos, entre nós, como Deus é conosco, como Ele está entre nós por causa do seu amor, sempre haverá um rio, como diz o texto, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramem as nações, os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E aí, mesmo no meio da grande dificuldade, mesmo nos sentindo às vezes culpados e sem dignidade, indignos do amor de Deus, nós podemos dizer, como diz o texto, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, vinde e vede as coisas terríveis que Ele tem feito. Ele põe fim à guerra. É isso, irmãos. Aconteça o que acontecer, uma hora a nossa luta vai acabar. Amém, irmãos? Amém. Ele colocará fim à nossa guerra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Então, na hora que a ceia for ministrada, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.